Boa noite. Sejam bem-vindos. E que Deus abençoe a todos. Agradecemos a Deus por isso, por estarmos aqui, né? Cultuar o santo nome de Deus. Estudar a mensagem vai ser no capítulo 18 do Evangelho segundo João, se Deus permitir. E também agradecemos pelo dia que nos deste. Já o ano já está terminando. Que coisa, passa muito rápido, né? Cada vez a gente vai ficando mais velhos, vai aparecendo mais problemas, e a igreja cada vez vai diminuindo os membros. E é verdade. Não sabe o que acontece, né? A mulher que fica ligando para uns, falando, escrevendo lá. Eu não fico mexendo muito, não. Já fiz força de ir nas casas, né? Mas no dia do juízo cada um vai dar conta, né? De cada responsabilidade de cada um. Vamos orar então. Amado Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais esta oportunidade que está nos dando agora, e também pela presença dos irmãos aqui entre nós. Pedimos a tua ajuda, que nos abençoe, que o teu Espírito trabalhe nos nossos corações, e pedimos por favor daqueles que estão chegando, mas aqueles que não puderam vir. Pedimos em favor dos demais que estão em fraqueza, estão desanimados, afastados, e também pedimos em favor da família de nossos filhos, dos nossos irmãos consanguíneos, e as demais igrejas espalhadas por a face da terra. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Então vamos começar a louvar o Senhor. Vamos aqui estar aberto aqui, 382. Vamos à igreja, vamos cantar aí. 382. Tenho
305, pode ser? Pode. 305. Consagrar
Amém. Obrigado. Então, Evangelho de João, capítulo 18. A ceia do Senhor, a crucificação de Cristo. Vamos ler. Tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Respondeu-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Amém. Até aqui, por enquanto. Que Deus, Pai, pedimos a Ti que abençoa essa leitura, esta mensagem, que nós possamos compreender mais de Ti e sair com nossas almas mais uma vez edificada desse recinto. Por Jesus Cristo que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Irmãos, então, vemos aqui que fala, tendo Jesus dito isto, ele falou que saiu com os discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto. Horto quer dizer um jardim, no qual ele entrou e seus discípulos. Ribeiro de Cedron quer dizer um riacho, um rio, riacho pequeno, né? Um vale estreito. Sempre quando o vale é estreito, ele é profundo. Então ele fala que é entre os montes das Oliveiras e a cidade de Jerusalém, ao Getsemane. Então a saída de Jesus, com os seus discípulos para este jardim, preparado para isso, já foi preparado um propósito, os irmãos, desde antes da fundação do mundo. Então demonstra também a sua obediência, a obediência de Jesus Cristo, mas uma obediência voluntária. Então nós devemos amá-lo, obedecer voluntário. Nós não é muito errado e deve ser triste, entristece o Espírito Santo quando a gente é cobrado para obedecer. A obediência deve ser voluntária, por amor. Então, e Jesus fez tudo isso porque já estava no plano redentor do Deus Pai, que enviou Deus Filhos para morrer numa cruz, para ele passar todos esses detalhes do sofrimento, para poder no fim pagar os nossos pecados, não ter nada que o diabo acusar, não deixou nada a desejar. Ele não é forçado, ele não foi forçado, mas ele escolhe ir ao local onde será traído e preso. E Jesus sabia, nos conceitos dos outros, foi traição. Traíram ele, Judas e outros. Mas para Jesus, ele conhecia. Então, o jardim, esse lugar aqui, esse horto, um lugar de beleza. Quando fala no jardim, fala, ele é belo, tem flores, tem
onde é o jardim onde as pessoas vão lá para estar em comunhão. Hoje o jardim, nas praças, as pessoas reúnem. Mas hoje não tem a comunhão como tinha antigamente. Hoje está difícil. Mas aqui é o lugar que eles iam. Mas só que tornou-se o palco da agonia e do sacrifício de Jesus. O que era belo, para ele, ele sofreu. Ficou sanguentado, foi machucado, foi pisoteado, tudo, desfeito, humilhado. Tudo isso por amor às nossas almas, irmãos. E a entrada de Jesus no jardim pode ser vista como uma entrada em um espaço sagrado, onde ele enfrentará a provação suprema, que ele veio para isso. Agora Judas, o traidor, irmãos, versículo 2 fala dele. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Já estava preparando isso já para os discípulos, o caminho para os discípulos, que Jesus sabia já antes que lá era o fim dele neste mundo, que lá que ele ia ser preso, ia ser traído. Então aqui estabelece um detalhe crucial. Judas, o traidor, conhecia este lugar, pois Jesus frequentemente se reunia ali com eles. E Jesus já sabia tudo, que Jesus ia trair ele. Judas, ao fazer parte do círculo íntimo, tinha pleno conhecimento do paradeiro de Jesus. Ele conhecia todos. O paradeiro de Jesus, que aquela noite ele separou, foi para trazer os assassinos. Parece que o lugar onde passou a maioria das noites, enquanto estava a cidade de Jerusalém, Jesus passou lá. E no 3 fala: tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e archotes e armas. Vieram bem prevenidos. Então a corte mencionada, que refere-se a um destacamento de soldados romanos, indicando com todo o poder imperial na prisão de Jesus. Que vê que aquele poder, ele estava sentindo o prazer de tirar Jesus da face da terra, tirar Jesus do meio deles. Então veio ali com archotes, tocha de fogo e lanterna para prender Jesus, com escolta dos principais soldados. Olha, para prender Jesus. Pense bem. O uso de lanternas e tochas e armas sugere tanto escuridão física, que era noturno, mas a pior escuridão que eles estavam, a escuridão moral, escuridão espiritual, nas trevas da conspiração contra Jesus. Quantos hoje que não estão contra Jesus, irmãos? Fala que tem fé em Jesus, fala que ama Jesus e ama a Deus, mas não mostra que ama. A pessoa quando ama, ele sofre, faz um pouco de sacrifício voluntário, por amor. Você sofrer obrigado por uma obrigação é difícil, mas debaixo de ordem é difícil. Deus não põe ordem, ninguém não dá ordem.
A doutrina dele que ele nos ensina é para nós amarmos e fizermos livremente com amor. Então, irmãos, aqui, e os sacerdotes e fariseus, estes eram guardas do templo. Eles esperavam que Jesus iria resistir à prisão. Pensa. Não conhecia Jesus então direito, porque na hora dessa tem tudo que Jesus fazia, mas vamos prender ele para crucificar, vamos ver se ele não vai resistir. Então o sinédrio, liderado pelos principais sacerdotes e fariseus, eles viam Jesus como uma ameaça às autoridades, tanto religiosa, porque Jesus pregava contra a religião deles. Até hoje a Bíblia prega contra a religião. A Bíblia prega Jesus na Bíblia escrito, os apóstolos, os profetas, prega contra nossos gostos, quanto à política deles também, o que os motivava a eliminá-lo. Então tinha muitas coisas que Jesus perturbava. Então o crente, irmãos, em certo sentido, é melhor que ele perturba do que ele dá paz para os outros no pecado. Tem hora que é melhor perturbar, mas ele não pecar. Não devemos contribuir com o mal, ser prejudicado. Irmãos, se a gente pensar bem mesmo, quando a pessoa, a gente é ofendido, insulta, se o cristão tiver paciência, nós como cristãos, uma vida espiritual está bem firme, ele não responder ou humilhar, ele é exaltado e passa por cima. Que a pessoa. Agora, se ele retrucar, fazer qualquer coisa, ele perdeu o jogo. Ele não ganhou, ele perdeu a batalha. Salomão diz que a palavra branda desvia o furor, lá em Provérbio 15. E a palavra dura suscita a ira. Então nós devemos, quando vem uma palavra dura, em vez de suscitar ira, palavra branda. Então aqui, e no versículo 4 ele fala assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas, já falou. Jesus não estava despercebido, ele estava sabendo todas as coisas. E sobre ele havia de vir. Quem avisou Jesus? Espírito Santo. Antes da eternidade passada, quando não existia nada, Jesus já sabia tudo, porque Jesus é tudo presente. Ele então, como ele sabendo, ele adiantou-se, ele não recuou-se, ele adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Jesus fez essa pergunta, sabendo que fez essa pergunta. Então aqui destaca que em primeiro lugar a soberania de Jesus, não é para menos, nós não sabemos. E o conhecimento prévio dele, prévio que ele conheceu antes. Jesus, sobre todos os eventos que estava prestes a acontecer, Jesus já sabia. Ele não é uma vítima, como muitos pensam, uma vítima passiva. Ele é Deus Filho, veio para aquela missão. Mas sim o mestre que controla a situação. Ele controlou toda a situação até chegar aquele momento. Ele deixou a glória que ele tinha no céu, o conforto, vamos dizer assim. Mas o poder dele, a divindade divina dele não deixou. Ele continuou sendo Deus e tendo o poder. Então ele sabia tudo o que estava prestes a acontecer. E mesmo assim ele controlava a situação, irmãos. Mesmo em meio às diversidades, ele controlava.
Ele controla nós, irmãos, e devemos deixar Ele nos controlar, só que Ele não obriga. Era também a Páscoa e a noite de lua cheia, mas a traição e o ódio, já explica bem, os fazia escurecer os olhos deles, os olhos da alma. Eles não enxergavam, tinham os olhos, mas por causa daquela maldade, do ódio que tinha, ele estava fazendo com ódio. A luz pura e suave de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo, mas tem que ter essa luz, deve ter Ele no coração. E eles não tinham essa luz. Se ele tivesse essa luz, eles não iam atrás. Os discípulos tinham, mas os discípulos tudo longe. Pedro, que foi um pouco de retirado, sondando. Os irmãos, na hora que pegou ele estava, porque senão pegava errado. Mas eles depois recuaram. Eles não tinham essa luz, porquanto seus inimigos levaram tocha e lanternas. Mas Jesus, sabendo perfeitamente, mais do que nunca, que estava sendo guiado pelo Pai. E nós, irmão, às vezes percebemos, nós somos guiados por Deus, pelo Espírito Santo. Você está vendo? Hoje eu estava com uma dificuldade, contei aqui, mas não vou contar os detalhes aqui. Eu orava direto para me poder, fechar a sanfona, colocar os baixos que eu tinha tirado, eu não conseguia. E eu orava contínuo, tudo orando. Pedi que Deus me dava a capacidade, olhava, tirava, não dava certo, colocando, foi até existir, guardei ela, os baixos, sem os baixos, tudo, depois tornei de novo, orando a Deus. Orando. Uma coisinha de nada, irmãos, olha a coisa, que eu tinha que pegar numa chavinha de lá, nas duas orelhinhas lá de dentro, assim, que eu fiz assim, forcei, encatei lá, foi, mas Deus deixou provando para mim poder. Então eu sabia estar sendo guiado por Ele não está fazendo assim com orgulho, com uma coisa assim, um instrumento de louvar o Senhor. E muitas coisas que a gente fala que não louva o Senhor, mas nós somos guiados, porque nós temos necessidade das coisas. Então, aqui a pergunta de Jesus, porque Jesus viu tudo que ele, sobretudo dele que Jesus viu, a maldade religiosa. A religião, irmãos, não salva ninguém. A religião deixa a pessoa orgulhosa, enaltecida. Então, agora a pergunta de Jesus, a quem buscai, não é uma pergunta por informação, mas sim uma demonstração de sua autoridade sobre o controle de tudo, que ele controlava tudo. Responderam-lhe a Jesus Nazareno, disse-lhes Jesus, sou eu, Judas, que o traía, estava com eles. Então Judas estava pronto para ser, Jesus estava pronto, chegando a hora, para ser preso e ser interrogado. Não se esqueceres, irmãos e amigos, isto, tudo para os trazer salvação à humanidade. Jesus fez tudo isso para trazer a nossa salvação. Por isso que nós devemos não abandoná-lo, amá-lo. Por isso está aqui que depois nós vamos comemorar a morte dele. Então disse-lhe Jesus, sou eu. Esse dizia, sou eu aqui, é o maior nome nos anais da história humana. Quem salvaria a humanidade perdida, condenada ao juízo de Deus, que um dia vai ter o julgamento, e muito não acredita, não está pronto para esse momento. Para preparar para esse momento tem que ser agora, neste instante. Não deve atardar a salvação. Se não tem Jesus, procura ter Jesus, que aí está livre de ir para o juízo.
Não lhe dizer assim, ele está dizendo, eu sou Jeová. Ele disse estas mesmas coisas a Moisés, estas mesmas palavras. Porque lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, e disse Deus a Moisés. Olha bem, Deus disse para Moisés falar assim, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Mesmo quando ele falava, o Jeová me enviou a vós. Então Deus mandou falar, não deu um nome. Eu sou, é um. Me enviou a vós. Enviou quem? Moisés. Eu fui, eu sou e sempre serei. Esse é o nome de Deus. Eu sou o que tu necessitas. Então Deus, ele é o que nós necessitamos dele, irmãos. O Senhor não pode ser definido por mentes humanas, nunca vai definir, a não ser por ele mesmo. O Espírito Santo habitando em nós, nós vamos discernir, vamos aprendendo. Na qualidade de autoexistência, as suas promessas são firmes, não falha. Que na qualidade dele, do autoexistência de Deus, está acima de tudo. Irmãos, que se revelaria em seus atos de salvação para o homem pecador. Já vem de lá, esse plano vem lá do início, antes da criação do homem. Judas tinha uma alternativa, como todos também têm, irmãos. O que deveria fazer? Tomar uma decisão como os demais discípulos tomaram também. Todos têm alternativas, irmãos. Ou aceita ou não aceita. Ou aceita ou continua do jeito que está. Não precisa tomar a outra, ele já está. Então ele tem que tomar uma alternativa de aceitar Jesus, de obedecê-lo ele. Porque a outra alternativa ele vai continuar nela. E você que está disposto a tomar essa decisão? Que nós e os discípulos tomaram? Não falo para quem ouvir, porque tem alguém que ouve numa ceia passada, ele falou assim, comemorar a morte de Cristo, achou que não entendeu. Fala comemorar, não fala fazer festa, é os salvos. Irmãos, olha bem, então deve tomar essa decisão. Judas poderia ficar ao lado de Jesus, ele teve toda a chance, toda a oportunidade, ou ao lado dos homens da hierarquia religiosa, mas ele escolheu a hierarquia religiosa para aprendê-lo, mas não podia ficar ao lado de ambos. Os que ficar ao lado de ambos, eu estou aqui. Que nem eu ouvi alguém dizer no passado, eu vou em todas as igrejas. Meu pai mesmo falava, eu vou toda a igreja, tudo que convidava ele falava, eu vou, ele queria agradar todo mundo, né? Eu vou, toda a igreja. Não é assim. Quando está falando de Deus, está bom. Olha, irmãos, mas não ficar ao lado de ambos. É a mesma coisa que acontece hoje. Ou está com Cristo, ou está sem Cristo. É assim. Não tem como. Vai estar com o pé no mundo, pé na praia, no barco ou na praia. Não tem. Ou está lá ou está aqui. Agora,
Versículo 6. Quando, pois, lhe disse, sou eu, olha o que aconteceu, que eu já falei várias vezes. Recuaram e caíram por terra. Isso foi por 3 vezes, irmão. Podia ter desistido, aprendido a lição. Olha, esse homem aí não é o que nós estamos pensando. Ao cair por terra, Jesus disse, sou eu. No grego, está escrito assim, ó, em grego, ego, em mim. É um momento de revelação da divindade de Cristo, naquela hora que ele disse. Então descreve aqui o poder e a força com que estas palavras foram faladas. Recuar e caíram por terra. Dizem que havia mais ou menos 100 homens, a história, ou mais homens presentes. Sua resposta e a reação deles caíram por terra. Mas a reação deles cumprindo a previsão de Davi referente a este momento, irmão. Essa resposta da reação dele, Davi já disse, no Salmo 27:2, diz assim, ó, quando os malvados, o salmista disse, 27:2, quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Já lá no Salmos 27 já disse isso. Então, os irmãos, correspondem a muitas pessoas que chegaram para prender Jesus no jardim do Getsemane. E Jesus, ciente de tudo que estava acontecendo, ele perguntou: a quem buscais? O Espírito Santo inspirando o salmista, né? Sobretudo falando do Senhor Jesus Cristo. Agora em 1 Coríntios também tem uma passagem longa que eu vou ler, que é 1 Coríntios 11, 23, 28. Por quê? Olha o que Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão, diz então, aqui eu acho que eu escrevi errado, deste pão e beber deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Então toda vez que nós estamos participando das ceias, irmãos, nós estamos anunciando a morte de Cristo até que venha. As instruções aqui que o apóstolo Paulo, referente a respeito ao jantar do Senhor, falando do jantar, sobre uma ocasião sagrada. E é notável a gente observar que a interpretação que o Senhor dá sobre a ceia tem a intenção de simbolizar a sua morte na cruz, quando o Senhor fez os últimos momentos. Mostra a igreja participando do sacrifício por fé. Hoje, irmãos, nós estamos participando desse sacrifício que foi realizado por fé, e que este é o significado do novo pacto, do Novo Testamento, da nova aliança. Velho pacto é o Velho Testamento. Olha, quando nós olhamos, a gente pensa no livro,
No Velho Testamento aqui não. O Velho Testamento está falando das Escrituras Sagradas, do acontecimento, da aliança, o Testamento Antigo. Hoje nós estamos no Novo, foi consagrado com sangue. Então, por isso, a ceia do Senhor é um ato de culto, que tem a forma de uma refeição que comemora a morte de Cristo Jesus. É uma comemoração, nós estamos comemorando, na qual os servos de Cristo, nós somos servos de Cristo, participam do pão e do vinho, do fruto da vide, do suco, para a celebração da morte de Cristo na cruz, que foi realizado. O que Cristo fez, a ceia não salva ninguém, ela não santifica ninguém, ela é para os santos, os salvos. Nós devemos ser santos, a vida santa, separada, consagrada, para participar. Então, é para isso. Celebração da morte de Cristo, para nos salvar da morte eterna. E tudo isso que Jesus fez para nos salvar da morte eterna, depois que aceitamos a Ele. Fomos salvos para sempre. É isso. Na noite em que Ele foi traído, o nosso Senhor Jesus Cristo, falando dele, Ele instituiu a ceia para igrejas, irmãos. Um só não pode participar da ceia, celebrar a ceia. Tem que ser no mínimo dois. Dois, irmãos. Eu vi falar isso, tem dois, mas tem que trabalhar para ter menos 3, 4, 5, 6, uma dúzia. A igreja de Cristo era pequena. Irmãos, a gente pensa de desanimar, nós não devemos desanimar, nós temos que saber que o caminho está funilando. Nós não devemos ficar com mágoa, com inveja, ficar com vergonha do nosso rebanho. Olhe para o rebanho de Cristo, é pouco. Então ele falou que instituiu a ceia para a igreja, é para celebrar a ceia até que ele venha. Ele não falou quantas vezes. Se a gente for pensar bem, assim, o nosso saudoso Monfeld interpretava, pensava, que era todos cultos, porque quando Paulo saiu no primeiro dia da semana, cada lugar que ele ia, celebrava a ceia. Não fala a quantia, se uma vez por mês, uma vez por semana, toda semana, uma vez por semana, ou algum no ano. E é para ser observada em sua igreja, até a sua volta, a nos buscar um corpo glorificado, irmão, para ser uma lembrança perpétua. Pode preparar, irmão Paulo, passou de 8h15, 8h16. Para ser uma lembrança perpétua do sacrifício em sua morte na cruz. Ele fez de si mesmo para selar. Isso aqui está aberto, selar aos verdadeiros salvos com o seu sangue todos os benefícios provenientes desse sacrifício. É para os nutrimento espiritual, crescimento espiritual, irmãos. Então, os irmãos, nós ficamos assim, irmãos. Nós não é só na ceia. E primeiro a igreja tinha um costume que eu nunca concordei. Naquele tempo eu não entendia bem, como depois eu passei a entender. Que quando eu corrigia a pessoa, eu obrigava ele a pedir perdão. E se ele não está na consciência dele, se ele não, na consciência dele, ele está que ele não pecou, é ele com Deus. E se ele está rebelde, ele que vai com Deus. Agora, fazer a pessoa confessar pecado, assim, porque está pedindo para confessar, está obrigando, não, ele não vale. Deus conhece o coração. Então, cada um deve aprender na natureza dele, na conversão dele, pelo aprendizado
dele que só eu devo confessar. Ou em segredo confessa a Deus. Se é com irmão, com igreja, aí é público. Se é com irmão, é com irmão. Se é com Deus, é pensamento. Nós no coração peço perdão a Ele. Mas nós devemos viver uma vida de confissão. Nunca deixar assim, e guardar rancor, ódio. Pedir perdão. Tem gente que já é mais difícil para pedir perdão. Mas outros não. Amém? Então, irmão Paulo tem a palavra agora.